Olá pessoal, nós vamos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos de Nilópolis, que faz parte do Rio de Janeiro. Bom, mais um estatuto que nós vamos estudar aqui numa série de vídeos, numa série de aulas no canal. Mais um estatuto bem extenso, então vai ter que ser por parte, beleza, pessoal? Mas também vai ter bastante conteúdo, bastante exercício para vocês estarem fixando o conteúdo. Bom, e se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, aproveita, ativa o sininho também para você estar recebendo notificações referentes à continuidade dessa playlist e também outros materiais que estão aqui no canal, beleza? Então, bora começar! Bom, vamos continuar o nosso estudo do Estatuto dos Servidores, falando agora sobre a nomeação. Segundo o artigo 21, a nomeação ela se fará em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado ou cargo de carreira. O caráter efetivo ele ocorre através de concurso público, com provas ou provas e títulos, podendo ser para cargo isolado ou cargo em carreira, quando há possibilidade de mudança de nível. É através da nomeação em caráter efetivo que é possível alcançar a estabilidade, após 3 anos de efetivo exercício, cumprindo com os requisitos do estágio probatório. Também é possível ser nomeado por comissão, para cargos de confiança, de livre escolha e exoneração. Então, nomeação em comissão ela ocorre através de indicação para cargos de chefia, assessoramento, cargos de confiança, mas possui livre exoneração, ou seja, não oferece estabilidade através desse tipo de nomeação. Segundo o artigo 22, a nomeação para cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, foi o que eu já tinha adiantado para vocês. No caso de nomeação em caráter efetivo, para cargo isolado ou cargo em carreira, ocorrerá a habilitação prévia através de concurso público. Segundo o artigo 23, não poderá ser nomeado para cargo público aquele que houver sido condenado por furto, roubo, abuso de confiança, falência fraudulenta, falsidade ou crime cometido contra a administração pública ou a defesa nacional. Então, ainda que o candidato seja aprovado na prova, cumpra com os requisitos mínimos para aprovação e seja classificado de acordo com o número de vagas, ele não poderá assumir o cargo caso tenha sido condenado por esses crimes citados pelo artigo 23. Agora vamos falar da reintegração, que é mais uma forma de provimento, de prover um cargo público. Segundo o artigo 24, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável ao mesmo cargo que for exonerado ex officio ou demitido, ocorrendo por decisão administrativa ou por sentença judicial, com ressarcimento de todos os vencimentos e vantagens do período de afastamento. Será feita a reintegração no cargo anteriormente ocupado, se alterado, no resultante da alteração, se extinto em outro cargo de vencimento equivalente, atendida a habilitação profissional. Não ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no parágrafo anterior, será restabelecido o cargo anteriormente exercido, que ficará como excedente e nele se fará a reintegração. Então, pessoal, se por acaso o servidor for demitido, passou por todo aquele trâmite legal, foi aberto um processo administrativo disciplinar, um PAD, para investigar essa situação irregular, e esse servidor tenha sido de fato demitido do serviço público, que é algo muito difícil de acontecer. Ele poderá voltar ao serviço público caso os motivos que levaram à sua demissão sejam considerados sem efeito. Daí, esse servidor é reintegrado ao serviço público, no mesmo cargo que ele ocupava antes, E se por acaso esse cargo ele tivesse sido extinto, ele vai ocupar um cargo semelhante, com vencimento equivalente. Segundo o parágrafo 4º, reintegrado o servidor, o eventual ocupante do cargo, se estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, podendo ser aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Caso não seja estável, será exonerado. Então, caso um outro servidor esteja ocupando o cargo do servidor que foi reintegrado, que será reintegrado ao serviço público, esse servidor, aquele, na verdade, que estava ocupando esse cargo, ele será reconduzido ao cargo que ocupava antes, ou pode ser aproveitado em outro cargo, caso ele fique em disponibilidade. Ou ainda ele pode ser exonerado, se ele não for servidor estável efetivo. Caso ele seja um servidor estável efetivo, ele não poderá ser exonerado por esse motivo, ok? E aí ele será reconduzido para um outro cargo, para o cargo de origem dele, a preferência é essa, e ele não tem direito à indenização por isso, Ou aproveitado em um outro cargo. Agora, pessoal, vamos falar da disponibilidade e do aproveitamento. Segundo o artigo 25,
Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o funcionário estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional calculados na razão de 1,35 avos, tá? Por ano de serviço, acrescidos das gratificações adicional por tempo de serviço e salário família. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade se fará mediante aproveitamento, sendo aproveitado obrigatoriamente em cargos de natureza e vencimento compatíveis com os anteriormente ocupados. Então, pessoal, o cargo ocupado por um servidor ele pode se tornar desnecessário ao serviço público, tá? E por isso o cargo ele pode se tornar extinto, ele deixa de existir. Mas a matrícula do servidor estável, ela continua ativa, ela não desaparece, tá? O que acontece é que esse servidor ele ficará em disponibilidade, tá? Disponível ao serviço público para alguma função que eles colocarem ele para exercer. Então, esse servidor disponível, né, ele fica guardando um novo cargo para ele, né, que seja com vencimentos compatíveis com o anterior e também que tenha a mesma natureza, né, na qual ele tentou o concurso público. E mais uma coisa, enquanto esse servidor ele aguarda, ele recebe uma remuneração, até porque ele não tem culpa, né, do cargo ter se tornado desnecessário, ter se tornado extinto. Só que essa remuneração será calculada em razão de 1,35 avos por ano de serviço. E junto a esse valor terão as gratificações, adicional por tempo de serviço e salário família, o que dá uma melhorada nessa remuneração, ok? Segundo o parágrafo 2º, o órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade, em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração pública municipal. Havendo mais de um candidato à mesma vaga, terá preferência de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público municipal. O aproveitamento dependerá de prova de sanidade físico-mental verificada mediante inspeção médica oficial. Se julgado apto, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato do aproveitamento. Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo caso de doença comprovada em inspeção médica por junta médica oficial. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, o servidor em disponibilidade será aposentado, percebendo proventos integrais. Então vamos lá. O aproveitamento do servidor tem que ser o quanto antes, tá? Em órgãos ou entidades que sejam da administração pública municipal. Já falando de município, tem que ser no serviço público municipal. E se existirem outros servidores na mesma situação que ele, a preferência para assumir a vaga será daquele que possui maior tempo na condição de disponibilidade. Caso os dois estejam em disponibilidade no mesmo tempo, o que irá ocupar o cargo será o que tiver maior tempo de serviço público municipal. E para ocupar essa vaga, o servidor ele tem que estar apto, físico e mentalmente falando, tá? Ele tem que passar por uma inspeção médica. Uma vez julgado apto, ele vai assumir o cargo em até 30 dias. É como se ele tivesse tomado posse, né? Normalmente, quando a gente toma posse, a gente tem 30 dias para entrar em exercício, até 30 dias, né? É mais ou menos isso. E se por acaso ele for julgado inapto, aí não tem jeito, aí ele vai ser aposentado, tá? Com proventos integrais. Vamos para a primeira questão desse vídeo e a quarta dessa sequência de vídeos, que diz o seguinte: em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos de Nilópolis, marque a única alternativa errada. Não poderá ser nomeado para cargo público aquele que houver sido condenado por furto, roubo, abuso de confiança contra a administração pública ou a defesa nacional. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade se fará mediante reintegração, sendo aproveitado obrigatoriamente em cargos de natureza e vencimento compatíveis com os do anteriormente ocupado. A nomeação para cargo isolado ou de carreira depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade. A nomeação se fará em caráter efetivo, quando se tratar de caráter de cargo isolado ou de carreira, ou em comissão para cargos de confiança, de livre escolha ou exoneração. Bom, pessoal, analisem com calma essa questão, tá? Em busca da alternativa errada. Pausem o vídeo e analisem. Gente, o retorno à atividade do servidor em disponibilidade será feito mediante aproveitamento, tá? E não reintegração. Lembra que a reintegração é quando o servidor ele retorna ao cargo anteriormente ocupado em razão de sentença judicial ou decisão administrativa? Em outras palavras, né, quando o servidor ele tem a sua demissão dada como sem efeito, né, e aí ele é reintegrado ao serviço público. Por isso, a letra B é o nosso gabarito. Agora vamos falar da readaptação, pessoal. Segundo o artigo 26,
A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. Então, a readaptação é quando o servidor ele passa a ocupar um cargo que seja condizente com as suas limitações físicas, né? Ou com a sua capacidade mental, tá? Ele é readaptado a um novo cargo de acordo com essas limitações, ok? Segundo o artigo 27, o servidor estável ele poderá ser readaptado ex officio ou a pedido em função mais compatível de vencimento equivalente, respeitada a habilitação exigida. Então, o servidor ele será adaptado por força de lei, por imposição legal, que é o que a gente chama de ex officio, ou a pedido, né, do próprio servidor para que ele ocupe um cargo que seja compatível com as suas limitações, né? Isso, claro, né, que essa nova função possua um salário equivalente ao anterior. E essa readaptação ela vai depender de uma inspeção médica realizada por uma junta médica oficial. Segundo o artigo 29, se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado. Então, se não tiver mais jeito, né, não for possível readaptar esse servidor numa função mais compatível com as suas limitações, aí, nesse caso, só resta o servidor ser aposentado. Segundo o artigo 30, em qualquer hipótese, a readaptação não poderá acarretar aumento ou redução da remuneração do servidor. O servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato. Será tornado sem efeito a readaptação se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Então, pessoal, a remuneração do servidor ela não pode mudar, tem que ser a mesma da função anterior. O servidor ele tem até 30 dias para entrar em exercício nesse novo cargo, né, na condição de readaptado. E caso isso não ocorra, a readaptação ela perderá o seu efeito. Agora vamos estudar a reversão. Segundo o artigo 33, a reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, a reversão é uma forma de provimento, né? Assim como a readaptação, a reintegração, o aproveitamento e a nomeação que nós já estudamos. No caso da reversão, ela ocorre quando os motivos que levaram à aposentadoria por invalidez, né, de um servidor, esses motivos eles deixam de ter efeito, né, deixam de ser consistentes. Daí esse servidor ele retorna às suas atividades através da reversão. Segundo o artigo 34, o servidor aposentado poderá retornar às atividades a pedido, desde que a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Então, a reversão pode ocorrer a pedido do próprio servidor, mas existe um prazo que é de 5 anos anteriores a essa solicitação, né, de retorno. Caso tenha passado mais de 5 anos, essa solicitação de reversão não será atendida. Segundo o artigo 35, a reversão deverá ser dada no mesmo cargo ocupado anteriormente à aposentadoria. E, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Então, o servidor que conseguir a reversão, ele irá retornar ao mesmo cargo que ele ocupava antes de ser aposentado. Mas existe a chance desse cargo estar ocupado. Daí, ele vai exercer a sua função como excedente, até que surja vaga igual à anteriormente ocupada. Segundo o artigo 37, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Porque nesse caso, né, ele teve a sua aposentadoria de forma compulsória, né, independente da sua vontade. Segundo o artigo 38, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato. Segundo o artigo 39, será tornado sem efeito a reversão se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. Então, o servidor que tiver o pedido de reversão aceito, ele tem que entrar em exercício em até 30 dias, assim como quando acontece dele tomar posse, né, que é 30 dias para entrar em exercício. Caso contrário, a reversão perderá o seu efeito. Vamos para a questão 5, que diz o seguinte: são formas de provimento de serviço público no município de Nilópolis, exceto reintegração, reversão, nomeação, aposentadoria. Bom, pessoal, prover um cargo público é você preencher esse cargo que estava vago. Quando você deixa esse cargo, você não está provendo ele, você está gerando uma vacância, que é o contrário de provimento. Vacância é você deixar um cargo vago. A aposentadoria é uma forma de você deixar um cargo vago. Por isso, a aposentadoria não é um provimento, e sim uma vacância. E por isso, a letra D é o nosso gabarito.
Fala pessoal, espero que esse conteúdo tenha contribuído para os estudos de vocês. Não vai embora porque vai ter uma série de vídeos em relação a esse estatuto, tá bom? Então fica aqui, fica no canal, se inscreve no canal para vocês estarem sempre de olho, estarem sempre acompanhando e se preparando para o concurso de vocês, beleza? Aproveita também e explora outros conteúdos do canal que pode estar contribuindo, fortalecendo para os estudos de vocês. E se você gostou, não deixe de deixar um like, beleza? Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!